Como é que funcionava a advocacia na década de 70? E o que mudou meio século depois na nossa profissão e no nosso mercado? Bom, vamos delimitar o campo de atuação dos chamados escritórios que hoje são escritórios grandes. Eles atuavam em negócios, né? Ainda como advogados de empresas. Ainda naquela época, você era conhecido como, esse é o advogado da Ford, esse é o advogado da Danone. Né? Então, advogados externos ainda tinham uma carteira de clientes fiéis a eles, né? Mas logo isso foi se transformando. As empresas começaram a ter os seus próprios jurídicos internos, as empresas começaram a consultar outros escritórios, então não era mais o advogado daquela empresa, porque aquela empresa já usava outros advogados, em algumas situações até para criar conflito. Né? Então, delimitando a área de atuação, você pode entender. A advocacia, naquela época, por exemplo, se você vai à advocacia contenciosa, advocacia de falências de concordatas, ou própria advocacia de família, era muito parecida com o que é hoje. Não mudou, a não ser os recursos técnicos, a administração do escritório e tal, mas é mais ou menos o mesmo estilo a outra, né? A advocacia de negócios, ela gerou a necessidade de pessoas que fossem muito atualizadas em matéria de o que está acontecendo economicamente em cada setor de atividades e quais os recursos necessários para esses setores, né? O Brasil estava começando a pensar em privatizações que vieram a ocorrer no final, né, na década de 90, e aí setores novos como telecomunicações, energia elétrica, siderúrgica, todos esses setores, o advogado começou a se interessar por isso, entrar dentro desses setores, entender como funcionam as coisas para conseguir assessorar essas empresas. E já havia, com a complexidade dos negócios, a necessidade de você atuar junto com outros especialistas, né? Isso vai aparecendo ao longo do tempo. Você não participa de uma joint venture sem ter um bom tributarista do seu lado, uma pessoa que entenda de concorrência, às vezes, dependendo do que é envolvido, a propriedade intelectual é fundamental. Outras vezes a avaliação requer o conhecimento de profissionais da área contenciosa, né? Então, daquele momento em que nós começamos até o final do século passado, vamos dizer assim, já houve uma mudança grande, mais significativa no final, na década de 90, com o Plano Real, a estabilização da economia e a, e a abertura desses novos setores para os advogados privados, né? Para a iniciativa privada. E, bom, isso foi a evolução até a década de 90, né? Já nesse século, as coisas foram se aperfeiçoando mais tecnologicamente, porque aí já a concorrência já era muito grande. Voltando para a década de 70, 80, 90, a concorrência ainda não era significativa. Tá? Isso eu reconheço que foi uma grande facilidade que nós, que começamos naquela época, encontramos. Porque pouca gente falava inglês, pouca gente se relacionava no exterior.
pouca gente conhecia ah, as, as necessidades dos investimentos, dos grandes fundos de investimento. E, então, a concorrência era pequena. Hoje, a partir do século atual, a quantidade de pessoas capazes, bem formadas, competentes, é muito grande. Nós temos excelentes escritórios de advocacia atuando no Brasil com muita competência.